Bom, continuando a nossa aula, a nossa conversa sobre missão urbana, eu gostaria de saber uma coisa. Alguém teve alguma dúvida, algum questionamento, algo que você gostaria de perguntar, de falar sobre algo que nós falamos ontem? Eu sei que nós percorremos, igual eu falei para vocês, um semestre, mais que um semestre numa faculdade normal ontem, mas se tem algo que está incomodando o coração, ou alguma dúvida ou algo, por favor, levante a mão, fale, pode ser a dúvida de alguém, né? A gente conversa e vai ser benção. Alguma coisa ficou de ontem? Algo que você gostaria de falar? Não? Ontem o pastor comentou sobre uma simbiose, uma união entre as igrejas em prol de um objetivo comum. O pastor falou também sobre o mapeamento das regiões antes de se instalar um trabalho missionário, social, sei lá. Isso é extensivo a todas as denominações, independente dos usos, costumes e da forma com que eles conduzem a igreja. Olha, meu irmão, isso é bem particular de cada igreja, né? Agora, o que eu faço, por exemplo, o que os missiologistas que a gente está usando como base sugerem, é que não andem dois juntos se não tiver entre eles acordo. É diferente se houve uma catástrofe em Londrina, né? Está amarrado, mas digamos, dá um terremoto e precisa uma ajuda humanitária, não importa quem é ajuda, entendeu? Todo mundo vai ajudar. Agora, se você vai se juntar com pessoas em prol de um objetivo comum, se a fundação não está certa, você nunca vai chegar lá. Então, quando é resposta humanitária ou alguma crise humanitária, tranquilo. Agora, quando nós vamos fazer projetos comuns, quando nós vamos começar algo, se a gente quer demonstrar o evangelho, igual nós falamos ontem em um dos slides, vai ser diferente se você se juntar com algumas pessoas. Então, não é nem a questão de julgar e nem a questão de excluir, mas não andam dois juntos se entre eles não houverem acordo. Eu não creio em macroecumenismo, né? Eu creio em pessoas que caminham debaixo de Deus, independente da placa, desde que todos dão valor à Bíblia, todos chamam a palavra como palavra e vamos para cima. Então é isso que eu falaria. Vamos fazer um projeto lá na Setor Norte que você está? Jardim do Sol. Vamos fazer um projeto no Jardim do Sol? Procure igrejas ao redor que você sabe que são idôneas com você. Por quê? Depois que você está junto, né? Um exemplo, me perguntaram isso lá na Inglaterra. Pastor, o senhor foi pregar, me chamaram para pregar num lugar que era meio duvidoso. E eu fui pregar. E depois algumas pessoas falaram assim: pastor, mas explica para nós, o senhor foi pregar lá e como é que isso funciona? Eu falei: olha, eu vou em qualquer lugar. Se me chamarem para ir pregar na porta do inferno, eu vou. Pregar a palavra de Deus? Com certeza, pego minha Bíblia e vou pregar. Contudo, eu não deixei que as pessoas fizessem divulgação com a minha imagem ou com o meu nome. Por quê? Porque eu não estou apoiando o evento, não estou a favor do evento, não tenho nada a ver com eles. Eu fui pregar a palavra de Deus, né? Então, existe uma diferença entre fazer missão, vai aonde você tiver que ir, fala o evangelho, glória a Deus. Agora, parceria, eu só tenho parceria com aqueles que são filhos de Deus, que creem no mesmo Deus que eu. Senão, já está comprometida a missão. E infelizmente é exatamente nisso que a igreja da Inglaterra peca. A igreja metodista da Inglaterra, você lembra com Salomão? Por que o reino dele começou a ser comprometido? Porque ele começou a ter mulheres e mais mulheres e mais mulheres, cada uma delas vinha com o seu Deus. E o que no começo eles rejeitavam, depois começaram a trazer. E daí abre uma concessão aqui, abre uma concessão ali, abre uma concessão lá. A hora que foi ver, o reino já não era mais o reino, filho, todo aquele rolo, divisão, tudo mais. A igreja metodista da Inglaterra, há 50 anos, começou um processo do macroecumenismo. Hoje, você vê alguns templos metodistas, eles estão
pastores pregando, o pessoal budista, o pessoal islâmico, tal, e não é, cada um faz uma parte do culto, porque para eles é o mesmo Deus. Aí eles falam assim, mas como que começou isso? Meu Deus, isso não pode. Não pode, mas 50 anos atrás foi o primeiro passinho, aí um outro passo, aí um outro passo. É o que o Wesley falava, que uma geração tolera, a próxima abraça. Então é o que eu falo para eles, está errado. Fazer missão, vamos fazer. O pessoal quer vir, quer estar junto, beleza, todo mundo é bem-vindo, pode vir quem quiser, né? A gente prega. Agora, daí a começar a abrir exceção para manter esse pessoal, dar microfone, dar cargo, dar não sei o que, fazer coisa junto, aí já não dá, aí já é demais, e aí já compromete aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente faz. Nas bases do metodismo, por exemplo. Amém? Então tá bom. Tudo bem, gente? Então, continuando aquilo que a gente falou ontem, não sei se a gente vai ter slide hoje ou não, mas tá lá em cima em algum lugar. Mas amém. O nosso terceiro ponto, falando sobre missão urbana, nossa terceira coisa é o seguinte: por que, novamente, ministério urbano é importante? Porque já é a maioria e a grande norma. Só isso, né? Já é a grande maioria do mundo vive em áreas urbanas e vai ser cada vez mais, né? É uma tendência que, segundo os estudiosos, não tem volta. Cada vez mais pessoas do campo estão saindo do campo, vindo para a cidade, né? E fazendo aquilo que nós chamamos de êxodo rural. E as cidades estão crescendo cada vez mais em todos os lugares do mundo. Não existe um país do mundo onde isso não é verdade, né? Eu estava conversando com algumas pessoas do leste europeu. Existem países que já 92% da população estão em cidades. 92%, né? E isso é um fenômeno que não tem volta. Ou seja, missão urbana, daqui uns dias, segundo os estudiosos, vai ter que cortar o urbano, porque missão vai ser urbana, né? A exceção é que você vai ter que falar missão, né, de qualquer outra forma, porque missão por si só já vai ser. Outra coisa que nós temos que entender é que, lembra, Jesus começou o seu ministério numa cidadezinha, a igreja nasceu numa cidade. Paulo, o grande missionário, pensador do cristianismo, ele era uma pessoa urbana que escreveu para pessoas urbanas, né? Então, se a gente for olhar, eu gosto muito de um teólogo que chama Orjala de Clares, e esse teólogo ele diz assim: o conceito do Novo Testamento e a ideia missionária no Novo Testamento é muito mais próximo do nosso missionário urbano do que do conceito missionário que as pessoas têm hoje em dia. Porque quando nós pensamos em missão, muitas vezes, ou missionários, ainda tem aquela ideia de alguns anos atrás, da pessoa que pegava tudo e ia para a África, né? Ou a pessoa que pegava tudo e ia para o sertão, né? E isso é joia. Século XVIII, os missionários colocavam a roupa num caixão de madeira e iam fazer missão. Olha que bênção, grande bênção, né? E temos histórias e relatos de centenas de metodistas da Inglaterra que saíram para fazer missão. Tem o porto deles lá perto de Bristol, aonde eles se encontravam. Já tinha um negócio que fazia caixão especialmente para missionário, e eles colocavam a roupa como se fosse assim, uma mala grande, colocava no navio e vamos para a África, vamos para o Brasil, vamos para a América Latina, vamos para onde tiver que ir. Isso tudo é muito bonito, mas o conceito de Paulo e o conceito neotestamentário de missão não é esse. Eles iam de cidade em cidade, muito mais do que de campo em campo. Caixão de morrer, porque eles iam para não voltar. Missionários do século 17, missionários do século 17, 18 e 19, eles saíam da Inglaterra, saíam dos Estados Unidos para fazer missão em algum lugar. Não existia por quanto tempo. Eu estou indo.
Acabou, estou indo. Não tenho, é uma nomeação de 2 anos, é uma nomeação de 5 anos. Não, esse conceito é recente, tá, gente? Esse conceito de que, eu vou ser, e não tem nada errado com esse conceito, deixar claro, eu vou ser missionário por 2 anos em tal lugar, depois vou ser missionário em 3 anos, não tem nada de errado. O conceito das pessoas no século 17, 18, 19 de missão é: eu sou chamado para aquele lugar, ponto final. Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Fala aqui no... Ontem o pastor falou para a gente sobre as árvores, né? E marcou bastante essa passagem, porque é muito comum, nós encontramos. Claro, tem muitas pessoas que ainda nunca ouviram falar de Jesus nos centros urbanos. Mas o que, por exemplo, na minha vivência, eu sempre encontro muito com pessoas que já tiveram algum tipo de experiência, já foram evangelizadas, já ouviram falar de Jesus, e por vários motivos, por culpa nossa, eles não querem mais nem saber. Então, assim, o senhor vai lidar com alguma estratégia, tem alguma dica, alguma coisa para falar para a gente sobre como lidar com esse tipo de pessoas? Porque é muito comum e o número de pessoas é muito grande, que já foi ferida por algum cristão, que pessoas que deram mau exemplo. Ontem à noite nós tivemos uma experiência com isso, né? Ontem à noite nós saímos daqui, fomos num lugar e uma moça veio pedir alguma coisa para nós, e o pastor Flávio já chegou e falou assim: não, eu vou dar, mas posso orar por você? Aí ela já começou a chorar na hora, falou assim: olha, eu era pregadora, fiz teologia, estou aqui na rua pedindo, fazendo um monte de coisa errada, e automaticamente já começou. Mas o problema foi com o pessoal da igreja, porque 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 o pessoal da igreja. Mas você sabe de quem é a grande culpa disso? É do próprio pessoal da igreja, que muitas vezes venderam igreja ao invés de vender Jesus. Venderam um Jesus que ele nunca tentou ser e que ele não quer ser. O Jesus que paga todas as contas, que faz todo mundo perfeito, que faz seus problemas acabarem. Isso é o gênio da lâmpada. A pessoa que a gente conhece e dá 3 desejos que acontecem automático não é Jesus. O que Jesus promete é remissão dos pecados, perdão dos pecados, salvação, vida eterna, vida plena. Mas a vida plena não é uma vida cheia de coisas, é uma vida esvaziada de coisas e cheia dele. Uma igreja que trocou isso por um evangelho onde, né, eu brinco e sempre falo na minha igreja que a única pessoa na Bíblia que fala: eu te darei tudo se prostrado me adorares, não foi Jesus, foi o diabo. Jesus nunca falou isso, pelo contrário: pega a tua cruz e me segue. Então, quando a igreja tenta vender a imagem de que vem, que você vai ficar muito bem, e aqui está todo mundo santo, vocês são pecadores, nós somos santos, quando as pessoas vêm e veem que tem pecador, eles se chocam. E as pessoas falam: mas olha, na igreja tem pecador. Eu falo: pois é, na academia também. Mas na igreja tem gente falsa. Pois é, na faculdade também. Mas na igreja tem um monte de gente hipócrita. Eu falei: beleza, minha família também. Na família grande, quando a gente se reúne, tem. Mas na igreja tem panelinha. Eu falei: cara, outra coisa que, se a gente for estudar missiologicamente, panelinha é algo que sempre existiu e sempre vai existir. E eu tento falar com as pessoas: mas qual é o problema? O problema são panelinhas que excluem os outros. Mas grupos que se reúnem por afinidade, isso é totalmente natural dentro do evangelho, sempre aconteceu. Acontece dentro da nossa família. Quando chega 20 pessoas na sua casa para aquela festa de Natal, você fica com os 20 ou você junta com aquele primo, aquela prima, aquele tio, e fica sempre aquelas mesmas pessoas num canto dando risada, sempre algumas pessoas na cozinha fazendo alguma coisa, outras pessoas sempre lá assistindo televisão. Se eu fecho meu olho, eu consigo imaginar, quando junto a minha família de 25 pessoas, quem é que vai ficar na sala. Eu já sei quem é que vai ficar na cozinha, eu sei o tio que vai chegar, não vai trazer nada e vai levar um tupperware cheio de comida, eu sei quem é que vai vir e vai começar a comer antes dos outros. Aí você fala assim: mas se tem panelinha dentro da família? Não é panelinha, são pessoas que vão por afinidade, isso é natural.
É verdade. Agora, a melhor estratégia, respondendo o que você falou, para alcançar alguém que está machucada com a igreja, é você lembrar a pessoa que Jesus não morreu por essas 4 paredes. Jesus morreu por ela e por nós. Jesus morreu por pessoas. O chamado para o Evangelho é um chamado para viver uma vida com Cristo em comunidade. Esse é o chamado. A cruz é o maior representante da missão. Se você olhar a cruz, para mim, ela é o maior representante daquilo que Jesus deixou para nós, né? Não só o sacrifício e tudo isso nós entendemos, glória a Deus. Agora, você lembra que Deus deu 10 mandamentos, aí os judeus, para facilitar, transformaram em 670, né? Só para deixar um pouquinho mais fácil. Depois foi aumentando, tudo tinha regra, Jesus chegou e falou assim: eu vou dar 2 mandamentos para vocês, para ficar mais fácil. Se não deu certo com 10, não deu certo com 600 e tanto, não deu certo com... Então é o seguinte: ama a Deus sobre todas as coisas, todas. Teu carro, tua profissão, teu parente, tua esposa, teus filhos, todas as coisas. Ama a Deus. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Está lá, ó, vertical, horizontal. É o maior símbolo da missão, é a cruz. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o seu próximo como a ti mesmo. Como que eu lido com pessoas machucadas pela igreja? Primeiro, não negue que o que ela sente é verdade. Não negue. E foi muito natural ontem à noite, porque isso aconteceu na prática. O grande problema é que às vezes as pessoas falam: mas aí a pessoa fala assim: não, na minha igreja é diferente. Já perdeu, amigo. Porque a imagem que ela tem de igreja é muito ruim. Você começou a falar isso, ela fala: ih, esse aí tem lavagem cerebral. Deixa eu falar. Ninguém chamou a gente para ser advogado de igreja, nem ser advogado de Cristo. Vai lá, querido. A pessoa está falando, fala: cara, eu entendo, isso acontece mesmo. E acontece mesmo. Tem pecador na igreja? Precisa de algum endemoniado vir falar isso? Não, a gente já sabe que tem. Tem gente hipócrita na igreja? Tem gente hipócrita na família. Tem mentiroso na igreja? Gente, de vez em quando eu minto. Pastor, é verdade, não gosto, mas minto. Esses dias, ligaram lá em casa, faz alguns meses, ligaram lá no meu celular, aí eu peguei e falei assim: nem vou atender. Aí o Samuel falou assim: pai, mas isso não é uma espécie de mentira disfarçada? Eu falei: fica quieto, menino. Né? Lógico que, né, guarda as devidas proporções, mas todo mundo peca, gente. Não precisa de ninguém vir lá fora falar isso. Agora, primeira coisa, então, não corte, deixa a pessoa falar. Segunda coisa, não tenta ser advogado da igreja. Fala: é verdade, tem tudo isso mesmo. Olha, agora, ninguém está lá porque é perfeito. Igreja não é clubinho de santo. Clube de santo é chamado céu. Aonde não tem pecado, não tem falsidade, não tem choro, não tem fome, não tem tristeza, não tem Coríntias. Lugar perfeito é chamado céu. Glória a Deus, amém, irmãos? A terra vamos ter problemas. Então, deixa a pessoa falar, concordo com a pessoa. Às vezes eles chegam para mim e falam assim: eu não gosto de religioso. Eu falo: também não. Aí eles me olham assim: mas você não é pastor? Eu falo: sou. Mas eu não gosto dessas coisas de igreja, instituição. Eu falo: também não. Mas você não é pastor? Eu sou. Eu falo: eu também não gosto de comer vegetal. Também não gosto de um monte de coisa, mas tem que fazer. Falei: andar sozinho não dá, não é uma opção, você vai morrer. Falei: o que eu gosto? Eu falei: eu gosto de comer carne gorda o tempo todo, mas se eu comer todo dia eu morro em 5 anos. Não dá. Eu falei: agora, querido, aí eu começo. Agora deixa eu falar uma coisa. Eu quero falar para você de uma pessoa, não de um monte de outras coisas. E começo a falar de Deus. Mas eu vou caminhar com Deus, então eu não quero saber da igreja. Cara, dá um tempo à pessoa. A gente não precisa... Quanto tempo a gente levou para chegar onde a gente está com Deus? Quanto tempo a gente levou para se converter? Né? Isso é um outro semestre de aula, mas conversão é um fenômeno que pode ser instantâneo e pode ser um processo longo. É os dois. Se a gente olha na Bíblia, aonde que Pedro se converteu? Né? Tem vários momentos que você pode chegar que Pedro se converteu. Quando ele reconheceu que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Logo depois, quando Jesus veio e falou: apacenta as minhas ovelhas. Antes, quando ele foi chamado, ninguém sabe ao certo. Então, teologicamente, tem 3 momentos, pelo menos, você pode falar que Pedro se converteu. Tem outras pessoas que são instantâneas. Fala: foi aqui.
se converteu. Então conversão são os dois. Agora, Deus teve uma paciência gigantesca comigo. Eu era a pessoa mais crítica que você puder imaginar de igreja. Detestava crente, detestava igreja, né, amor? Detestava qualquer coisa que lembrasse igreja, era assim, um ódio mortal. Eu não acreditava em nada. Estava tão machucado com igreja, com um monte de outras coisas, que estava com raiva naquele momento. O que aconteceu? Eu conheci uma bênção na minha vida que deixou o negócio. Vai no seu tempo, calma, vai falando, vai levando, leva Jesus, porque depois que a pessoa provar que Jesus é bom de novo, o resto encaixa. O problema é que às vezes a gente quer conduzir a pessoa a comportamentos, pensamentos, atitudes, pertencer, sem antes a pessoa ter Jesus. E sem Jesus, tira Jesus da igreja, gente, sobra alguma coisa que você quer fazer parte o resto da sua vida? Eu não. Eu brinco às vezes, falo assim, rapaz, a igreja sem pessoas ia ser perfeito, né? Fala a verdade. Mas igreja sem eu ia ser melhor. Por quê? Porque a gente vem com os nossos problemas, as nossas críticas, os nossos... Entendeu? Então, deixa a pessoa ser a pessoa. Ouve, caminha com a pessoa. Não fala nada de igreja, fala de Jesus. Assim que a pessoa provar Jesus, a próxima pergunta vai ser: e agora como é que eu cresço? E agora como é que eu tenho mais Jesus? E agora como é que eu vou ouvir e aprender e poder viver mais com Jesus? Aí é o momento que você vai rir e vai falar: olha, vem comigo, né? Ou acha a igreja séria perto da sua casa, mas tem que ir em algum lugar, porque senão não vai crescer. É assim que eu recomendaria, ou que os missiologistas recomendam. Mas, continuando. Oi? A irmã é corintiana? Mais ou menos? Mais algum? Quem é corintiano aqui, gente? Gente, eu quero pedir perdão e vamos mudar então. Quem é palmeirense aqui? Aí, no céu não vai ter palmeirense, irmão. Vamos mudar. Então, tô brincando, viu, meu irmão? Vamos mudar, né? Isso é sabedoria, tá? Isso não é ser falso, não, é sabedoria. Vamos falar mal do Palmeiras agora. Tá de bom humor, né, irmão? Tá tudo certo. É exegese do lugar. Você já viu que não dá para ir com o Corinthians? Vamos falar do Palmeiras. Vamos falar... Quem é São Paulino aqui? É verdade. Tá bom. Vamos falar do Coxinha então. Não tem ninguém que torce pro Curitiba aqui, né? Eu sou atleticano e vascaíno, gente. Ora por mim. Tá um pior que o outro. Misericórdia. Tá louco. Mas então lembra, o que o doutor Orjala fala? Ele fala o seguinte: o conceito missionário no Novo Testamento é um conceito missionário urbano. Se a gente vai estudar Paulo tem um conceito urbano. Acabou. Depois a sociedade mudou, a igreja mudou e virou uma igreja fazendo missão de qualquer outra forma, menos urbana, por causa como eu já falei ontem, entrando na Idade Média, todo o movimento monástico. Se você queria ser cristão, fugia do mundo. Se você queria ser cristão, fugia da cidade, porque cidade era lugar pecaminoso, cidade era lugar da tentação, cidade era o lugar onde todo mundo caía. Quem aqui assistiu aquele filme, O Advogado do Diabo, na década de 90? Muito bom. Você lembra a mãe do advogado, quando ele fala que ele está indo para a cidade grande? O que ela fala? Ela cita o quê? Eis que te envio como ovelha em meio aos lobos, não sei o quê. Não vai para aquela cidade, porque na cidade grande é o lugar onde o diabo impera. Esse é o pensamento, né? Até a década de 90, até os anos 2000, missão urbana era uma missão pessimista. Missão urbana era: o mundo jaz do maligno, é do diabo, e a gente já sabe disso. Não precisa eu vir aqui falar isso para vocês, que nossa batalha é contra o inferno, que o inferno está dominando. Agora é só na cidade? Não, é no campo também.
Agora, missão urbana, ou os missiologistas, depois do ano 2000, mudaram o foco de uma coisa é do diabo, vai ser sempre essa desgraça, para... Por que não pode ser um lugar para a glória de Deus? Quem disse que a nossa cidade não pode ser uma cidade para a glória de Deus? Existe uma igreja na Tailândia que eles começaram a fazer essa pergunta: por que a nossa igreja não pode ser uma igreja que muda essa cidade? E eles fizeram um mapa da cidade, né? Por que missão urbana? Eles fizeram um mapa da cidade. Próximo slide aí, Lê, por favor. Eu estou na outra já, um mais. Então, eles falaram assim: o que nós vamos fazer? Essa igreja pegou e fez o seguinte: vamos adotar crianças de rua. E eles pegaram e legalmente começaram a adotar crianças. O governo permitiu que eles adotassem e colocassem então sobre os cuidados das pessoas da igreja. Queridos, hoje eles têm mais de 2.000 crianças adotadas sendo cuidadas pelas pessoas da igreja, que no papel quem são os cuidadores? A igreja. Você já imaginou que loucura? Eu falo assim: Deus, isso é mudança, e mudança de verdade. 2.000 crianças que eram para estar na rua, fazendo um monte de... Claro, uma igreja de 100.000 pessoas, mas será que a gente não podia fazer isso com 2? Com 3? Quando chegou a onda de refugiados na Europa, né, teve uma igreja na Alemanha, que eles pegaram, eles eram um lugar como esse, tinha um monte de salas, eles transformaram todas as salas em casas, bem básico, mas casas para refugiados. Eles têm 40 famílias no fundo da igreja. Ah, pastor, mas não dá para morar 40 famílias no fundo da igreja. Eles estavam morando na rua. Um quarto já estava de parabéns para eles, porque não estou dizendo que eles não merecem mais, você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas para eles, um quarto quentinho, quando eles estavam lá fora no -5, glória a Deus, era resposta de oração. Agora, queridos, missão urbana vem quando acontece, quando a gente passa do apenas falar sobre, pensar sobre, e começa a viver. Porque toda história de missão, toda a história da igreja, toda a história dos cristãos no mundo são baseadas em transformações. É assim que a gente mede o crescimento da igreja. Então entenda, a história do Novo Testamento, a história do movimento missionário até o 6º século era predominantemente urbano e não rural, como a gente pensa. Depois é que mudou, tá? Então, se você quer ser fiel à Bíblia, vamos lembrar. Agora o próximo lá, Lê, para a gente ir para o próximo ponto, que a gente está avançando. Agora, quais são as oportunidades da missão urbana? É essa área que eu amo. Vamos falar de oportunidades, vamos falar de coisa boa. Por quê? Né? Agora, existe um fenômeno na administração que também é aplicado à missão, chamado entropia. Né? O que é entropia? Entropia na administração de empresas é qualquer marca, ela sobe, depois ela estabiliza e ela morre. Ela precisa de inovação para continuar crescendo. Entropia. Senão ela vai entrar em estabilização e declínio. Na missão, nós fazemos algo, não significa que aquilo é algo que vai dar certo para sempre. Por quê? Porque cultura muda, pessoas mudam, e se a gente não mudar, morre. Mas Deus não inspirou? Inspirou. Mas Deus inspirou para os anos 70 aquilo. Não para 2019 no centro urbano de Londrina. Tinha estratégias que talvez funcionassem aqui há 60 anos atrás, quando o pessoal passava de carruagem aqui na frente. Mas hoje não funciona mais, né? Eu lembro uma igreja lá em Oldham, em Guernsey, onde nós fomos pastores, que todo ano iam no campo, construíam lá os negócios, lá o scarecrow, e fazia lá caminhada de espantalho, e depois pegava os frutos, orava pela terra, e não sei o que. Gente, beleza, há 50 anos atrás era uma ilha agrícola, hoje os caras não plantam um feijão, traz tudo de fora, não planta nada, sai muito mais barato comprar de fora. Aí o povo reclamava, mas as pessoas não vêm mais e tiram sarro da gente. É lógico, não faz sentido o que a gente faz.
Você vai lá orar pela terra cheia de mato. Ô Senhor, produz. Produz o quê? Não está produzindo nada. E eles não querem produzir. Sai mais caro produzir aqui. Então compra mesmo da onde você compra. Abençoa o povo. O negócio é, se a gente não continua buscando em Deus a revelação de Deus, a gente morre. Revelação de Deus. E eu vou pregar isso amanhã. Então eu já vou dando um trailer. Tá? Eu vou falar um pouquinho de Zaqueu amanhã. E para mim, não vou estragar a pregação, mas a grande coisa de Zaqueu é que ele ouviu a voz de Deus, mas obedeceu. Às vezes a gente escuta a voz de Deus e fica parado. Ai, que bênção, Deus falou, vamos fazer, tá, mas e o resto? Deus não falou só isso, Deus falou, desce da árvore e vamos. Se a gente não descer da árvore e continuar caminhando, a revelação para. Mas Deus falou comigo, ei, estou te vendo na árvore, beleza, e daí? Mas Ele também mandou descer e ir. Então esse é o grande problema, gente. Nós como missiologistas, e aqui todo mundo vai ser em nome de Jesus, tá? Qual que é o negócio? Tem que ter uma revelação contínua do Espírito Santo. Tem que ter. Deus fala uma coisa hoje, e vai continuar a revelação amanhã, e vai continuar depois de amanhã, e vai continuar depois de amanhã. Lembra, povo no Egito? Nuvem de noite, não, nuvem de dia, fogo de noite. Não ficou parado, ninguém ficou parado, estagnado. Continuavam caminhando, e Deus ia ensinando à medida que eles iam avançando. O Senhor ia acrescentando à igreja à medida que eles iam. Então, o Evangelho é o Evangelho de caminhada. Uma coisa, eu fui pregar na Alemanha, olha só, era assim, eu não sei o que eu fui fazer lá, mas era um monte de missiologista bom do mundo inteiro. Acho que a igreja da Inglaterra não tinha quem mandar, mandou eu. E eu fui lá e era assim, eu ia dar o primeiro dia de aula, o dia inteiro de aula, e daí todos os outros dias eram outros missiologistas, e à noite era conversa. Eu saí de casa, e sabe aquele dia que você vai com aquela roupa que você devia ter jogado fora faz uns 2 anos, mas ainda não jogou, porque é tão bom. Eu estava com uma calça, querido, que você olhava dava dó. A camiseta estava meio curta, eu não podia dar glória a Deus que mostrava o umbigo. Apertada, meio esgarçada. A Dani olhou para mim e ela falou assim, misericórdia, você não vai desse jeito. Eu falei, é só pro voo, eu vou chegar lá, vou pro hotel, tomo banho, já ponho uma roupa decente e vou dar aula. Mas você vai dar aula direto? Vou, mas vou tomar um banho, vou pentear o cabelo. Eu falei, só pra cá. Não vai assim, amor. Eu falei, para, amor, eu quero ir confortável, vou estudando. Resumindo, fui. No voo, dei uma mordida no sanduíche, caiu mostarda nesse lado aqui, assim, ó. Eu fui limpar, arrastou a mostarda toda pro lado. Eu parecia um mendigo, gente, essa é a verdade, assim. Tava horrível. Cheguei na Alemanha, adivinha, perderam minha mala. Eu tinha 2 horas para ir pro hotel, tomar um banho, tentar limpar a camiseta e ir dar aula. E eu não tinha mala. Eu liguei pra Dani, amor, aonde você está? Eu estou chegando aqui para dar aula, ora comigo. A gente ora um com o outro. Mas por que acontece que você só está mostrando o topo da cabeça? Eu falei, nada. Aí eu mostrei, ela falou assim, eu não acredito, você vai com essa roupa indecente. Eu falei, amor, perderam a minha mala. Eu te falei. Eu falei, só ora, criatura, só ora, em nome de Jesus, eu quero dar aula. E quando fui dar aula, gente, comecei a aula assim, foi um sucesso, viu? Foi assim, o povo amou, achou que eu ensaiei aquilo, mas não ensaiei. Porque antes eu fui no banheiro, ajoelhei e falei, Jesus, vai ser um fiasco tão grande, vai ser uma vergonheira, eu vou ser demitido além de ninguém gostar da aula. Então, pelo amor de Deus, tem misericórdia, me ajuda só dessa vez. Levantei e fui lá, entrei lá, Deus deu uma graça, que eu comecei a dar aula. Eu falei assim, gente, em missão, você tem que saber 2 coisas. Algumas coisas. Para que Deus te chamou? O que é que Deus está fazendo? E saber que isso vai mudar com o tempo. Missão é você saber improvisar também. E o povo olhou e falou, cara, que conceito. Verdade. Nossa, você tem muito visual. Eu falei, pois é, a gente prepara a aula, né, gente? Mas é isso. Deus está chamando. É por isso que você está aqui se capacitando, não é verdade? Glória a Deus por isso. Deus está te levando para algum lugar, amém?
tem vidas esperando para ouvir do Evangelho através de você. Tem coisas que o Senhor está fazendo, você nem imagina. Você está parado na árvore, olha eu pregando de amanhã de novo. Você está parado na árvore e Deus já está preparando aquele povo, aquela cidade, aquele lugar para ser transformado através do que Ele está te dando hoje. Agora saiba que vai mudar, vai. O que a gente chegou há 9 anos atrás, aquilo que a gente fazia hoje é muito diferente. A base é a mesma, mas o modelo, a estratégia, o jeito é totalmente diferente. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Você já pensou se você chegasse na minha casa? O Samuel ama o Alê. Samuel ama o Alê. Imagina, Alê, você chegasse lá em casa, semana que vem, você vai lá para casa, vai ficar lá em casa. Vai tomar café, viu, Alê? Vai voltar gostando do café. Imagina, você chega lá e o Samuel está do mesmo jeito, falando da mesma coisa, brincando do mesmo jeito, jogando o mesmo jogo e do mesmo tamanho. Você ia olhar e ia falar o quê? Tem algum problema aqui. O Samuel de 10 não pode ser o Samuel de 15. Eu estou dando exemplo, amor. Eu sei que meu filho tem 16. Tá? Eu não sou tão ruim assim como o pai, tá, irmãos? O Samuel de 10 não pode ser o Samuel de 16, entendeu? Muda. O Samuel de 10 tinha 1,5 m, o Samuel de 16 tem 1,92 m. Vai mudando, o que ele fazia não é o que ele faz, porque o mundo mudou, ele já conhece mais, ele pensa diferente, e glória a Deus por isso. Agora, por que nós na igreja continuamos olhando para trás e achando que tem que ser igual a 50 anos atrás de algumas coisas, a 10 anos atrás de algumas coisas, a 5 anos atrás de algumas coisas? Pastor, então quer dizer que nós vamos mudar todo ano? Nós vamos mudar quando Deus quiser. Mudança por mudança é muito pobre, é muito ruim. Mas a gente tem que estar pronto para falar: Deus, faz o que você quer. O vento não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim, esse é o povo de Deus. Assim é a igreja do Senhor. Quando a gente começa a colocar a forma antes da essência, é aí que está o problema. Não existe forma sagrada. Isso é outra aula grande, tá? Não existe forma sagrada, existe significado sagrado com Jesus. A forma é passageira. Forma é para alcançar um objetivo. Significado você não muda. Significado é vida com Deus, é conhecimento de Deus, ter por exemplo, a forma, quando você ensina o povo de Deus, vai mudar. Vai, porque o mundo muda. O significado tem que ter ensino na igreja, senão a igreja morre. A forma, pouco importa. E eu tenho que falar isso como missiologista. Se vai ser domingo de manhã, se vai ser na quinta noite, se vai ser o pastor Luiz ou o pastor Flávio ou o pastor Fernando aqui, se vai ser pelo YouTube, entendeu? A forma que os seus líderes entenderem de Deus, abraça. Agora, a gente continua às vezes parado no tempo e muita gente perde essa oportunidade. Eu estou fazendo um PhD lá em Cambridge. Todas as minhas aulas são pela internet, todas. Eu tenho que ir na faculdade uma vez por ano. E é um dos melhores PhD que você pode fazer na Europa. Você vai lá, entra no Zoom, programinha, você assiste a aula, interage com o professor por aqui, escreve pergunta, escreve resposta, recebe todo o material e estuda. Hoje eles fazem isso. Meu filho não tem caderno na Inglaterra. Sabia disso? Não tem. Ele vai para a escola, tem um computador dele, ele acessa lá o portal dele, coloca a senha, está toda a tarefa, tudo que ele tem que fazer. Terminou a escola, me manda quanto tempo ele passou fazendo tarefa. Não escreve uma linha. Pastor, isso é horrível, eu também acho. Eu gostava daquele lápis de tabuada, aquele cheiro daquele, como é que é aquele negócio, aquele stencil, o povo ficava doidão fazendo prova, né? Gente, agora mudou, não adianta. Você vai querer chegar para o meu filho que não sabe o que é um lápis de tabuada, entendeu? Que nunca teve um reloginho de tabuada para tentar colar na prova, entendeu? Não sabe o que é escrever na carteira, na borracha, na hora da prova. Gente, isso tudo está errado, viu? É pecado. Não faz isso não, irmã, tá? Deus está... comer borracha. Para pagar por dentro que está errado, né? Agora, entendeu? Não adianta você chegar para ele, chegar na escola dominical e falar assim: vamos abrir o livrinho e nós vamos agora ver no livro. É completamente diferente do que ele está acostumado. Ele não faz isso na escola,
ele não faz isso na faculdade, ele não faz isso na vida normal, e daí a gente chega na igreja e parece um museu. E se espanta porque as pessoas olham e falam assim, não tem nada a ver, o pessoal é meio retrógrado, né? Gente, não estou dizendo que a gente tem que competir com o mundo em entretenimento, não é isso. Nossa diferença é Jesus. Jesus faz a diferença. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: Jesus não quer que a gente vire Amish, que é aquele grupo nos Estados Unidos que continua andando de carroça, que mora em fazenda e não tem nem energia elétrica. Jesus nos chamou para ser luz em meias trevas. Só que você tem que estar lá. Utiliza o nosso culto, quando a gente estava fazendo ao vivo toda semana, a gente tinha 100 pessoas na igreja, 600 assistindo online. Teve gente se convertendo no Japão, gente se convertendo na América Latina, gente se convertendo na Alemanha, pessoal assistindo culto, comentando, escrevendo. Ah, pastor, mas aí o pessoal não vai na igreja. Gente, a gente sempre pede para ir. Agora eram 600 pessoas acompanhando os cultos. Nossa comunidade era muito maior fora do que dentro. Só que o mundo já descobriu isso há quanto tempo? Quanto tempo que já tem desgraceira na internet? Vidinho no YouTube que o povo assiste, dá risada, manda para os outros no celular. E a igreja continua, não, mas mensagem é só no domingo de manhã, assim, assado. Gente, está na hora de entender. Missão urbana é a oportunidade que Deus está nos dando para mudar o mundo. Por quê? Olha só que dado interessante. Em Londres, em um código postal, tá? Que é o L1, que pega um raio de algumas milhas, 123 nações estão lá representadas em um código postal. Pastor, eu moro em Londrina, pequena Londres, gente, né? Mas assim, eu moro em Londrina, se tiver uma nação já tá bom, tá, é uma. Só que essa uma nação vai ter gente que é do norte do Paraná, outros que é do sul, outros que eram da outra região de Londrina e que era não sei de mais, não sei o quê. Você ganhar esse povo para Jesus, você está fazendo missão até os confins de Londrina. Você já está fazendo missão até os confins da terra sem sair da sua casa, só atravessando a rua. Eu falo para a Dani que o nosso privilégio, a gente tem um monte de nação lá na nossa igreja. Você está alcançando o mundo dentro da nossa igreja. Porque esse povo vem, eles são aquecidos por Jesus, se apaixonam por Jesus e depois voltam. Levam a mensagem. Então, gente, missão urbana é uma oportunidade incrível que a gente tem de ganhar o mundo na porta da nossa casa. Quem aqui conhece um grupo de haitianos aqui em Londrina? Conhece? Amém. Fazer missão com eles. Eu fui para o Haiti várias vezes, a gente fez missão lá. Hoje eles estão aqui. Dá para ganhar, dá para evangelizar, dá para discipular, dá para preparar e dá para enviar. Vão ser os melhores missionários no Haiti, vão ser os próprios haitianos. Rapaz, oi. Verdade, entendeu? Geralmente as pessoas que vão estar lá na sua igreja ou na sua rua, pessoas de outros países, o que eles não têm família por perto, não tem pessoas que ajudem, não tem nada. Você, além de fazer missão social, você ganha missão no mundo inteiro através de pessoas que moram na sua cidade. Londrina é um exemplo para o resto do Brasil de como cidade, como urbanização e um monte de coisa. Uma igreja que avança aqui, a notícia daqui voa em lugares que você nem imaginou. Às vezes eu estou na Inglaterra e as pessoas falam, já ouvi falar de Londrina, é verdade. Da igreja lá, principalmente no meio metodista, da igreja metodista de Londrina, não sei o que, um tal missionário já foi para lá. Estava nos Estados Unidos, tinha um cara que falou, eu já fui na igreja metodista de Londrina. Cara, que legal. Agora, o que acontece aqui ecoa. Isso é missão.
Deus levantou e colocou você nesse lugar, aonde quer que você esteja, porque você é uma peça fundamental do plano de Deus para aquele lugar. A gente está num momento na história único, aonde nunca foi tão fácil alcançar tanta gente para Jesus. Mas isso não é só para nós, isso é para o inferno também. Nunca. 3 meses atrás, 2 garotas estavam entrando num mercado nos Estados Unidos chamado Target, e elas viram um funcionário do Target e acharam que ele era muito bonito. O que elas fizeram? Tiraram uma foto, colocaram no Instagram: funcionário do Target tal, que cara bonito. Foi isso. O cara tinha 19 seguidores quando começou o dia e colocaram aquela foto. No final do dia ele tinha 9 mil. No outro dia 107 mil. No outro dia ele estava na CNN dando entrevista como a sensação do momento, que estava explodindo na mídia. Todo mundo compartilhando e falando do cara. Funcionário do Target, de 19 anos. Pastor, mas por que você está dizendo tudo isso? Porque a gente está num momento na história onde as coisas vão viral, viraliza qualquer coisa. E se a gente perder esse momento para o Evangelho, para aquilo que Deus está fazendo, gente, nós vamos estar perdendo uma grande coisa. É uma oportunidade. Deus colocou você numa cidade, porque Deus te chama para fazer missão na cidade. É a hora da gente usar as coisas para a glória de Deus. Uma outra coisa, e talvez isso seja culturalmente sensível, e eu não... Mas, por exemplo, lá em Inglaterra, nossa igreja, nós temos máquina de cartão, onde as pessoas fazem oferta por cartão. Aqui também? Então tá bom. Mas por muito tempo a igreja tinha uma barreira enorme com isso, e eu não conseguia entender o porquê. Ah, pastor, mas parece comércio. Tá, e a gente com as cambucas aqui na frente, não parece? O povo vem e coloca dinheiro. Não, mas isso é santo, a maquininha do inferno. E o dinheiro vai para onde depois? Para o banco. Não fica igual. Então a gente tem que começar a pensar, gente, que hoje em dia, na Inglaterra, existe muitos cafés que não aceitam dinheiro. Está na porta, não aceita dinheiro. Quer pagar é só cartão ou celular, ou o que você quiser pagar. Aí a gente está no mundo onde fala assim, não, aqui só cash. Tá bom, amigo, não vai arrecadar. A obra sofre por causa da nossa ignorância, porque ninguém mais faz isso. A gente colocou a máquina de café desde o comecinho da Connect. A gente sempre arrecadou muito mais no cartão do que no dinheiro. Agora tem muito mais coisa que a gente pode fazer como igreja. Tem muito mais coisa que a gente pode abençoar. Teve uma vez que a gente começou a fazer devocionais pequenininhos e mandar no YouTube, pelo YouTube, para as pessoas. Teve vídeos que tiveram 9 mil, 10 mil, 11 mil pessoas assistindo. Ah, pastor, isso aí não é nada. Não, não é nada, mas quando foi a última vez que a gente reuniu 9 mil pessoas aqui para escutar uma mensagem? Começa, o que é que eu posso fazer? Né? O que é que eu posso fazer? Talvez criar um grupo de WhatsApp. Eu não gosto de grupo de WhatsApp, vou falar a verdade, mas vou criar um grupo de WhatsApp só com o pessoal da rua, que é crente e não crente. E não é todo dia começar, paz do Senhor, guerreiros e guerreiras de oração. Não, isso assusta a gente. Mas colocar uma mensagenzinha de vez em quando. Estou orando por você. Ô pessoal, e aí, tenha um bom dia. Sabe de qualquer coisa, estou aqui. Vai criando relacionamento. E isso é missão. Isso é missão moderna. Aquilo que John Wesley fazia, de ir na casa da pessoa a cavalo, sentar, tomar um chá, e daí olhar no olho da pessoa e falar assim, não estou falando que isso é ruim, isso é bom, mas olhar no olho da pessoa e falar assim, está tudo bem com o seu casamento? Está tudo bem com a sua família? Então tá bom. Queridos, hoje em dia não é toda hora que a gente tem tempo para isso. Você chega para a pessoa e não é incomum você chegar a pessoa e falar assim, eu quero ir lá na tua casa fazer uma visita. Pastor, daqui a 4 semanas, tudo bem? Porque a pessoa estuda, trabalha, e leva o filho na natação, pega o filho no Kumon, faz não sei o que lá. E gente, a vida é assim. Agora a gente pode passar a vida inteira reclamando de como era bom quando todo mundo estava em casa às 6 da tarde, ou a gente pode pegar e mudar e começar, mandar uma mensaginha aí, tá tudo bem com você? Estou orando por você. Precisar de qualquer coisa, eu estou aqui. Olha, a pessoa pensou em mim, falou comigo, que beleza. Pastor, eu ainda prefiro visita. Tudo bem, não vai acabar.
Eu não estou dizendo que para uma coisa acontecer, a outra tem que acabar, entendeu? Eu acho que tem espaço para tudo. O problema da igreja é que a gente, como igreja no geral, eu não conheço nenhuma igreja em particular, a igreja no geral parou no tempo. E daí a gente reclama: por que na minha igreja não tem jovem? Por que na minha igreja não tem idoso? Por que na minha igreja não tem pessoa? Porque a gente acabou sendo monocultural do jeito que faz igreja. Uma coisa, se você entrar na nossa igreja, lá na Inglaterra, a nossa igreja foi feita para pessoas que não são cristãos, tá? Esse é o nosso chamado: alcançar pessoas que não são cristãos, que não são de igreja, com a mensagem do Evangelho. E isso é refletido na nossa arquitetura, nas cores que a gente usa, em tudo que a gente faz. Tem crente que entra na nossa igreja e entra assim: ok, glória a Deus, né, pastor? Vão e sentam. Você olha, é preto, tudo cinza escuro, fumaça, luz, um monte de coisa. Ah, pastor, isso aí nem é de Deus. Porque onde está na Bíblia que não é? Aliás, quando Deus vinha, tinha um monte de fumaça, um monte de coisa. Mas tudo bem, eu não estou falando que tem que fazer também. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: para o propósito que Deus nos chamou para fazer, alcança. Agora é só um propósito, uma ferramenta para o momento oportuno, na hora oportuna, do jeito oportuno. Sabe qual é o próximo culto? A gente tem 2 cultos e os 2 são bem radical assim. Sabe qual é o próximo culto que nós vamos fazer? Eu prego de calça jeans e camiseta, porque é o jeito que comunica com o povo que a gente quer alcançar. Agora o próximo culto, nós vamos começar um culto 7 horas da manhã, só com inário. Vai ser um culto de 40 minutos, com inário, uma mensagem rápida e ceia, todo culto. Pastor, o senhor é bipolar, não é possível um negócio desse. Você tem um culto aonde quase quebra o teto. Ele vai fazer... Queridos, o importante é alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho. A forma não importa. Não existe forma sagrada. Quando a gente começa a falar: ai, mas aqui a gente faz assim, já perdeu. A nossa é uma igreja para quem não gosta de igreja também. Agora são estratégias. Agora o outro erro é o seguinte: tem muitas pessoas que têm igreja como a nossa, que falam assim: todas as outras estão erradas, todas as outras não valem nada. Isso também está errado, porque isso é uma cabecinha de nada. O que é importante é o seguinte: liberdade é: eu sou livre para fazer, eu sou livre para não fazer, deixa Deus usar. Tem alguma coisa errada em igreja que usa inário? Não. Mas não, na minha opinião, não comunica com o povo que eu trabalho. Então a gente faz diferente. Agora, eu também percebi que em volta da igreja tem muita pessoa idosa que nunca vai na Connect. Nunca vai. Mas eu quero essa pessoa para Jesus. Então eu vou fazer algo que comunica. 7 da manhã, um culto com ceia todo domingo, bem estilo igreja católica. Por quê? Porque é o que esse povo está acostumado. Igreja anglicana tem ceia todo culto, é um ináriozinho, é canto sem música nenhuma, bem quieto, bem reflexivo. E eu sou livre para fazer. Eu nunca na minha vida uso colarinho clerical, a não ser em velório. Mas se precisar eu uso. Por quê? Porque, gente, tem que ser livre para ouvir o Espírito. Você é livre para fazer, você é livre para não fazer. Isso é liberdade. A partir do momento que a gente pegar e falar assim: não, isso não é de Deus, não faz. Se for pecado, tudo bem, mas se não for, é forma, não se prende não, gente. Agora, o grande lance de missão urbana é que você tem todas as tribos dentro de uma região urbana. Você tem. Você vai ter o pessoal doidão, que é o pessoal que a gente alcança, o pessoal que está vindo, o pessoal que não queria saber de Jesus, o pessoal que, entendeu, uma outra cultura. Agora você também vai ter o pessoal, quando foi, eu tenho batido muito nessa tecla, e nós estamos começando um projeto. Quando foi que você viu uma igreja para o pessoal geek, para o pessoal nerd? Algum culto para o pessoal nerd? Você sabia que quadrinhos, comics, no mundo movimenta 40 bilhões de libras? Isso dá 200 bilhões de reais.
Só de povo que faz isso. Recentemente fez uma feira em Londres, reuniu 50 mil pessoas, vestido a caráter, gente. Aonde que está esse povo? Não está na minha igreja. Aí o cara falou assim, mas nunca ia, pastor. Eu falei, por quê? Porque os caras são diferentes. Eu falei, me explica. Teve em São Paulo agora recentemente isso também. Centenas de pessoal tudo marchando com aquelas roupas do Star Wars, entendeu? Os caras pintando cabelo, tudo. Gente, se tem e não é pecado, se não estão pecando, vamos alcançar esse povo. Tem tribos dentro dessa cidade que ninguém está alcançando. Eu amo quando eu vi na internet o negócio do Muay Thai. Foi Muay Thai ou foi o UFC lá que teve? Muay Thai. Pessoal lutando Muay Thai na igreja, tal, evangelístico. O que deve ter de gente reclamando? Eu orei por vocês, porque eu falei assim, Jesus tem misericórdia. Eu tenho certeza que vão buzinar isso. Não é de Jesus. Jesus não faz violência. A igreja não é para isso. Eu falei, eu orei por vocês, tá? Eu passo por isso também. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem está alcançando esse pessoal do Muay Thai, se não for eles? Vamos ser gregos com os gregos, judeus com os judeus. É isso. Oportunidade na missão urbana é o seguinte: se tem alguém, você só precisa de uma pessoa. É o que eu sempre falo lá na igreja. A gente precisa de um iraniano para a gente começar a alcançar os iranianos. Então, Senhor, me dá um. Você precisa de uma pessoa que gosta de Muay Thai para começar a alcançar o pessoal que luta Muay Thai. Pastor, mas não tem ninguém. Vamos orar por esse um. Igual eu falei, tem pista de skate em Londrina. Tem quantos skatistas na igreja? Ah, pastor, nenhum. Quem está ganhando esse povo? Eu lembro, não sei se ainda é alguma, mas eu lembro quando eu era juvenil do Betão, tinha um monte de cowboy aqui na igreja. Ainda tem? Mas continua um monte de cowboy em Londrina. Nem sei, é um termo ok falar cowboy, não é pejorativo nem nada? Não, ok. Cadê esse povo? Quem está ganhando? Na verdade, tem tribos, tem pessoas inteiras indo para o inferno, porque ninguém alcança, porque ninguém está disposto a mudar a forma. Talvez use um chapéu e vá lá fazer amizade. Vamos ganhar. Gente, a oportunidade que a gente tem é única na história. Nunca tanta gente esteve em tão pouco espaço e tanta gente diferente em tão pouco espaço. No louvor? Olha aí, é o que eu falei, a gente só precisa de um. Já tem um. O projeto da sua tarefa pode ser como alcançar os cowboys de Londrina. É isso. Você já pensou a igreja de Londrina como igreja montar uma barraquinha na entrada da exposição? Dar um copinho de água para a pessoa, tá ali ajudando, falar de Jesus. A hora que o pessoal sai, já saem uns bêbados de lá, você tem um chinelo, você sai moerado sem sapato, sei lá como é que funciona. Dá um chinelo para a pessoa, fala de Jesus, entrega uma sacolinha com um engove, qualquer outro negócio lá. Ah, pastor, a igreja não vai dar engove porque não é de Jesus. O que eles fazem não é de Jesus, ajudar né? Dá uma sacolinha tipo de avião para está saindo, querido, quer que chame um táxi? Nós estamos aqui para cuidar de você. Você já pensou que coisa linda? Toma uma aguinha, amanhã culto tal lugar, se você quiser passar lá, nós vamos ter uma canja depois, se você estiver meio ruim do estômago, entendeu? Nós vamos dar uma canja para você. Estou falando verdade. Gente, no Carnaval do Rio, aquela igreja Cara de Leão lá, a Vida Nova de Irajá, sabe qual era o ministério dos caras? 6 horas da manhã, os caras pararam 6 combis com canja. Nós vamos dar canja para os doidos que passaram mal durante a noite. Gente, eles serviram 2.000 pessoas no Carnaval do Rio. E enquanto serviam canja, porque para canja o povo vai, os caras estavam lá, viu? Pega aqui um lencinho, como é que foi? Cara, deixa eu ir conversando, sendo amigo, ganhando amizade. E daí, essa noite foi ruim, foi isso. Tá valendo a pena não, então eu vou te falar do negócio. Coisa linda, cara. É difícil? Não é difícil. Não estou falando, a gente não faz nada disso que eu estou falando, tá? Então assim, não estou falando que a gente é os melhores do mundo para fazer isso. Eu estou só falando que missão urbana é uma missão de oportunidade.
porque é muita gente num lugar só, muita gente. Teve, aonde que eu vi? Lá em Curitiba, teve a corrida em volta de Curitiba lá, e teve lá os surfistas de Cristo, e o pessoal de uma igreja lá, montaram um stand no meio, conseguiram autorização, e os caras passando, eles deram uma aguinha, não sei como eles conseguiram, na água estava escrito assim: Jesus é a água viva, tome e nunca mais terá sede. Ah, pastor, mas nem sei se isso dá fruto. Eu também não sei, mas todo mundo que correu estava lendo: Jesus é água viva, Jesus é água viva, Jesus é água viva. E nunca fez tanto sentido como quando você está correndo morrendo de sede. Oraram com um monte de gente. Aí na hora da premiação, adivinha o que? Chamaram os caras para fazer uma oração. Ah, tem um pessoal aqui dando água de graça, cuidando. A gente quer mais. O pessoal nem sabiam que era igreja. Aí foi o pastor o lugar lá, foi lá em cima, catou o microfone, orou, abençoou. Ah, cara, esse é o reino. Esse é o reino, entendeu? Então eu quero encorajar vocês. Gente, pensa fora da caixinha. Eu não sei o que, também não tenho as respostas, mas a gente tem um Espírito Santo que motiva, que encoraja, que nos leva a fazer além, a viver além. São coisas simples que mudam a história do mundo às vezes, simples. Sabe qual foi o evento, segundo a Forbes, uma revista, qual foi o evento que mais mudou e impactou a humanidade até hoje? A bicicleta. Eu imaginei tantas outras coisas quando eu estava lendo, mas bicicleta, até hoje minha esposa não sabe andar de bicicleta direito, né, amor? A gente põe rodinha, né, vida? Jesus é bom. Mas bicicleta é o que mais impactou a humanidade. Por quê? Porque quando as pessoas tinham bicicleta, elas começaram a ir casar com as pessoas da vila seguinte. E daí isso gerou comércio. Aí começa lá tudo que a bicicleta gerou. Você fala: meu Deus, bicicleta. Agora, coisa simples. O que é que nós como igreja podemos fazer? Como é que você pode impactar pessoas no lugar onde você está? Simples. Sabe o ministério que me impactou muito? Tem uma pessoa lá em Curitiba e o ministério dela é escrever carta. É isso. Para mim não funcionaria, mas ela tem mais de 100 pessoas que aceitaram Jesus através das cartas dela. Ela descobre alguém que não está bem, ela escreve uma carta, fala de Jesus na carta. Eu não tenho paciência para ler carta, então se eu ler essa carta, tá legal, obrigado, Deus abençoe, não vou responder nunca, mas tudo bem. Agora tem gente que responde e entra em conversa com ela e é maravilhoso. Não precisa funcionar para todo mundo, precisa funcionar para um. Às vezes a gente pensa em algo grandioso: pastor, mas não tem dinheiro. Mas quem foi que disse que precisa? Vamos lá. É igual casal. Eu estava acompanhando um casal e eu falei para o cara, leva a sua esposa, cara, vão jantar só vocês dois, sai, vai conversar, vai ter uma noite só vocês dois conversando, batendo papo. Pastor, não tenho dinheiro. Falei: tem 10ão? Ele tem. Eu falei: vai no McDonald's, lá dá para comer com 10ão, come os dois. Mas eu vou no McDonald's comer com a minha esposa. Eu falei: não é a comida, é a conversa. Você está entendendo? Você senta lá, olha no olho, conversa, cara. Come um Happy Meal, você tem até brinquedo, fica na paz, vai com Jesus. Cara, ele foi, depois me ligou, falou: pastor, não é que deu certo, foi maravilhosa a conversa, a gente riu demais, ela saiu até com um balão. Eu falei: amém. Não precisa de dinheiro, que precisa de boa vontade. Olha o projeto Boia Fria lá em Santo Antônio. Que coisa fantástica. Lógico que custa dinheiro, mas olha que coisa fantástica. Quantos disso tem aqui que a gente podia abençoar, podia cuidar? Na sua igreja, o que tem? É catador de papelão? Como é que você podia entrar no meio desse povo e começar a evangelizar? Existe um ditado que diz que o que o olho não vê, o coração não sente. Mas o contrário também é verdade. O que o coração não sente, os seus olhos nunca verão. Se você não sentir a necessidade de ter a oportunidade de falar de Jesus e alcançar o povo, você nunca vai fazer. É hora da gente investir, é hora de impactar. Amém? E nós vamos para o próximo slide, que fala aí um pouquinho sobre investindo na missão urbana. O que eu quero dizer com investindo na missão urbana e o porquê investir na missão urbana? Investir na nossa cidade é bênção, traz frutos. E investir em pessoas traz frutos. Amanhã vocês vão escutar o testemunho do Brad, que estava aqui ontem à noite.
Agora, o Brad é um milagre de Deus. Não só porque a Dani quase pôs ele para fora falando mal da comida dele, mas o Brad é uma história que ele tentou se suicidar 3 vezes. Uma vez ele pulou da ponte lá na Inglaterra. E algumas pontes, ela tem o guarda-reio aqui, e daí ela tem como se fosse alguns ganchos assim, toda a lateral dela, para que a pessoa não se suicide. Ele pulou o gancho, e a hora que ele estava caindo, o gancho pegou a calça jeans dele aqui, cortou, e pegou, ele estava com uma jaqueta, e ele ficou pendurado pela calça jeans e pela jaqueta, até os bombeiros chegarem. Outra vez, quando ele estava indo pular de um prédio, ele subiu no prédio, a hora que ele estava andando, passando por um muro que ele já ia pular, a hora que ele pulou, o guarda pegou ele no ar e puxou para trás. Também, é ruim de morrer. Também chamaram a polícia. E a última vez ele tomou um monte de pílula para se matar. O médico disse que 20 daquele remédio morria, ele tomou 60. E algumas horas depois o pai dele quebrou a porta do quarto dele, ele já estava roxo, todo babando, todo sem respirar, mas levaram para o hospital. E foi quando ele decidiu mudar. Quando ele decidiu mudar, ele foi para uma clínica de recuperação. E foi bem difícil o processo dele, e jogaram ele numa igreja que não tinha a menor ideia de como lidar com o Brad. Ele chegou naquela igreja muito joia, mas uma igreja muito tradicional, que quando as pessoas chegam ainda entra uma pessoa com um capuzinho, não sei se você já viu isso lá, pastor. Vai começar, entra uma pessoa com um capuz e com um cajado que tem um foguinho na frente, aí vai até a frente da igreja, acende a vela dos 2 lados, aí volta, toca o sino, aí o pastor entra, aí começa o culto. Aí quando ele falou para o pastor o que ele tinha, o pastor pegou e falou para ele assim: cara, a gente te ama, mas a gente não tem a menor ideia do que fazer com você. Tem uma igreja de gente doida na cidade. Essa igreja chama Connect, é metodista, mas não é metodista, mas é metodista. Vai lá. E mandou o Brad para nós. E a gente recebeu o Brad, e o Brad hoje é uma benção, batizado, tá no caminho, faz 1 ano e pouquinho que ele está no caminho, mas é maravilhoso ver o que Deus está fazendo. Agora, por que eu estou falando que é investir na missão urbana? Pelo seguinte, o Brad veio, porque uma das primeiras coisas que a gente fez, quanto igreja, quando a gente plantou a Connect, foi nós definirmos o que Deus quer de nós, qual é o nosso ministério como igreja, é esse. O que eu fiz? Visitei todos os pastores de Stockport. Não eram muitos, eram 7, mas visitei os pastores de Stockport, sentei com cada um deles, paguei um café, sentei com eles e falei assim: vim aqui dizer qual é o ministério da nossa igreja. A nossa igreja foi chamada para ser uma igreja fora da caixa. Nós vamos trabalhar com pessoas assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e eu estou aqui para ajudar vocês e para ser ajudado por vocês. E todos os pastores, sem exceção: muito legal, vou orar por você, orou por nós, e nunca mais entraram em contato. Mas a gente já recebeu 6 pessoas que as igrejas não sabem como lidar. Por quê? Porque a gente decidiu investir. Falou assim: não, nós vamos cuidar. Nós temos um AA na nossa igreja. E AA, você sabe, eles falam de uma força superior, pelo menos lá na Inglaterra. Não fala de Deus, não fala de Jesus, é uma força superior. O único AA da Inglaterra que acaba com uma oração e um chamado para apelo é o da Connect. E veio lá o pessoal do AA e falou: não, isso não pode. Cara, tranquilo, mas se aqui a gente quer, só faz se for assim. E no final das contas, então faz, mas assim, você deixa claro que isso é Connect, não AA o final, o resto é AA. Então o nosso acordo é assim, faz o AA inteiro, fala assim: então pessoal, a gente encerra a reunião do AA em 5 minutos, esses últimos 5 minutos do meio é da Connect, tá? E daí a gente faz uma palavra, faz uma oração, faz um apelo, amém, amém. Então agora vamos encerrar a reunião do AA. E tem muito fruto vindo. Como a gente pode investir na nossa cidade? Essa é a grande pergunta. O que é que nós podemos fazer fora oração? Nós cremos que oração muda tudo. Então, começar a orar por pontos específicos da nossa cidade, por questões específicas da nossa cidade. Mas fora isso, o que é que a nossa igreja pode contribuir para a sociedade, contribuir para as pessoas de Londrina ou do lugar que você estiver? O que é? Quantas vezes, eu sei que talvez em Londrina isso seja mais difícil ou mais fácil, porque eu sei que tem gente aqui que deve conhecer, mas quantas vezes você já chegou para o prefeito, para o presidente da Câmara de Vereadores,
nem se for para escrever uma carta e falar assim: estou colocando a nossa igreja à disposição. Pode usar, se precisar para alguma coisa. Nós gostaríamos de orar pelos motivos da cidade. Tem uma igreja metodista lá, na 8ª região onde eu fui pregar, que eles recebem um e-mail do presidente da Câmara com a pauta do que vai ser discutido na reunião daquela semana, só para a igreja ter um momento de oração. Que coisa fantástica! É igreja prática, igreja prática. E o pastor responde, coloca alguns textos e tal, e ele diz que várias vezes o presidente da Câmara falou: ó, vamos lembrar que é Bíblia, e falava o que o pastor tinha mandado para ele. Lógico que não falava que era o pastor, mas lembra que teve um povo na Bíblia e tal, tal. Cara, o cara está sendo discipulado e não tem ideia, porque alguém decidiu investir na cidade, alguém decidiu tomar conta. Outra coisa, uma coisa que deu muito fruto, um dia eu coloquei coletinho, laranjinha em todo mundo, e a gente saiu pegar lixo na rua. Eu vou fazer isso, gente. Tá todo mundo reclamando, tá sujo, o povo estava em greve. Nós vamos fazer. Não andava 10 passos sem alguém olhar para mim e falar assim: por que vocês estão fazendo isso? Quem que está pagando para vocês fazerem isso? Eu falei: cara, ninguém está pagando, a gente quer cuidar da nossa cidade. Mas por que vocês querem cuidar da cidade? Um falou para mim: você nem é daqui. Eu falei: cara, mas a gente acredita num Deus que veio para cá sem motivo para cuidar da gente. Então a gente quer cuidar dessa cidade. A gente ama vocês. O cara está na igreja até hoje. Está lá. Porque alguém decidiu investir. Pensa por um minuto. O que é que o povo reclama da sua cidade? O que é que o povo... Talvez seja sujeira, talvez seja a falta de investimento público em alguma área. O que é que a gente pode fazer que vai mudar a história da cidade? Você sabe que o sistema de saúde inglês, ele existe porque foi fundado por metodistas. O sistema do jeito que é. Porque um grupo de metodistas olhou e falou assim: não, o ideal seria o governo bancar a saúde. Então, quer saber? Vamos começar a viver essa realidade e vamos bancar a gente. E eles fizeram até a hora que o governo assumiu. Olha que missão maravilhosa. Quantos milhares de pessoas mudaram, foram curados, foram um monte de coisa, porque um grupo de pessoas decidiram fazer aquilo. O que é que está na nossa mão? O que é que Deus está confiando na nossa mão e que a gente está deixando passar? As oportunidades que a gente está perdendo, né? O grande filósofo Pasteur fala que se os crentes fossem o que eles falam para os outros serem, todos seriam cristãos. Agora, o que é que a gente pode sair da teoria e entrar na prática? O que é que a gente pode deixar de apenas saber e começar a fazer? O que é que a gente pode sair das quatro paredes e viver cristianismo lá fora? Porque o que Deus quer não é que a gente entre aqui dentro só e fique só aqui dentro de mão para cima. É muito bom, lógico que é. Mas a gente tem que passar para o maior campo missionário, que é quando a gente cruza a porta. E aí? Quando foi a última vez que você desenvolveu amizade com um vizinho? Quando foi a última vez que a gente fez algo além da nossa agenda, só para falar do amor de Deus? Eu lembro quando a gente plantou uma igreja lá em Campo Magro, a gente plantou de maneira era só pedreiro a nossa igreja. A primeira pessoa que a gente ganhou era um pedreiro, aí ele nos levou para os amigos dele, a gente começou, um pedreiro que não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada, Juscelino o nome dele. Chegou para mim e falou: pastor, eu queria tanto conhecer a Bíblia, mas eu não sei ler. Eu falei: Juscelino, vou te dar um presente. Comprei um MP3, aqueles que funciona a pilha, e coloquei a Bíblia para ele. 1 ano depois, esse homem sabia João de decor, porque ele estava trabalhando o dia inteirinho com o negócio. Eu sei ler, e leio há um tempão, eu não sei João de cor. Ele sabia. Você fala com o Juscelino, ele só não fala os versículos, mas o capítulo ele sabe, porque o capítulo fala no som. Capítulo 20, ele lê, fala: isso está no capítulo 20, pastor. Isso está não sei aonde, pastor. Ele sabe de cor. É fantástico o Juscelino. Mas sabe o que o Juscelino começou a fazer? Ele falou: pastor, eu trabalho demais. Até aí não tem novidade, todo mundo trabalha demais. Mas uma coisa que eu faço é passar bastante tempo em material de construção. Eu vou trocar meu material de construção porque o cara já é crente. Eu vou num outro que é difícil, mas o cara não é crente. Talvez eu pague um pouco mais, mas eu vou ganhar aquele cara para Jesus. Todo dia ele ia lá comprar material, tomava café e falava de Jesus para o cara. O cara está na igreja.
E ele já está na outra material de construção, um pouco mais longe. Que coisa simples! Como é que eu não pensei nisso antes? Mas é verdade. Missão urbana é maravilhoso porque é isso. Eu sempre compro água nesse lugar. Puxa, o cara é crente, Deus abençoe o trabalho dele, mas eu vou começar a comprar do outro, para ter a oportunidade de falar do amor de Deus, de ser cristão, talvez sem falar nada, só para começar a ter esse relacionamento. Agora nós como igreja temos que ter a mesma coisa. Tem uma escola aqui do lado, que eu sei que é católica pelo jeito, mas quantas outras escolas tem aqui perto e talvez precisem de alguém que vai lá falar quando começa a escola? Talvez precise de alguém que vá lá e converse com as crianças de vez em quando. Eu mandei uma carta para uma escola lá na Inglaterra. Falei, olha, eu sei que lá na Inglaterra todo dia eles começam com 10 minutos alguém falando para a escola inteira e tal, que é o assembly, depois eles vão para... Eu mandei uma cartinha, falei, eu sou pastor tal aqui, e me interessaria, não tenho talento com criança, mas me interessaria fazer um assembly uma vez ou outra e tal. Aí recebi uma carta uma semana depois, pode vir na escola? Falei, posso. Fui lá, você pode fazer toda segunda-feira? Falei, posso. Mas você sabe que eu sou cristão? Não, tranquilo, você tem que falar por 5 minutos uma mensagem para os nossos alunos, para motivar eles para a semana. A gente fez uma série só falando dos milagres de Jesus. Aí a molecada assim, ó, ela fala assim, eu não acredito que o pessoal escuta você que nem é inglês, tem sotaque, eles ficam prestando atenção, o resto dos professores eles não estão nem aí. Fala, é assim, ela nem sabe, a igreja está toda de joelho quando eu vou lá segunda-feira, porque eu e criança não dá muito certo. Eu só tive 2, e mesmo assim eu tinha vontade de pregar eles na parede de vez em quando. Eu falei, mas isso acontece. Agora, o que é que nós podemos servir, o que é que nós podemos sair da caixinha, obrigado amor, para poder abençoar? Isso é investir na missão urbana. Isso é não apenas falar, mas viver. Outra coisa, deem curso para as igrejas, participem de cursos para as igrejas. Uma coisa que fazia muito, eu lembro quando eu era pequeno, na igreja metodista, era curso de evangelismo, ajudar a evangelizar, evangelismo explosivo, ajudar a ganhar alguém para Jesus, ajudar a fazer uma coisa ou outra. Quando foi, eu não sei mesmo, mas quando foi a última vez que teve algo similar para os leigos da igreja? Ajudando a ganhar alguém para Jesus. Simples formas de começar uma conversa para falar de Jesus. Isso tem se perdido. As pessoas não sabem fazer e às vezes a gente espera o resultado. Mas não está falando de Jesus, mas está sendo ensinado. Pastor, não, mas é através de relacionamento. Maravilha. Mas eu não sei se vocês, de vez em quando eu estou lá fazendo relacionamento com as pessoas e falo, é agora. Não dá, peraí, mas... E eu sou treinado para isso minha vida inteira. Fiz mestrado nisso, escrevo disso. E às vezes eu fico assim, vou falar, não vou falar. Principalmente em avião. É uma coisa maravilhosa, aqueles voinhos curtos que está todo mundo apertado e eu vou assim, né? E a pessoa do lado, então, Jesus, ia ser tão legal ter um testemunho desse no avião. E daí eu olho, a pessoa está dormindo, eu, graças a Deus, está dormindo, não preciso falar. Gente, a gente precisa disso. Pastor, mas na minha igreja ninguém ensina como falar de Jesus. Entendeu? Tem um chamado para a sua vida. Se você está vendo uma necessidade, talvez é o chamado de Deus para você preencher essa necessidade. Fala com o pastorzão, ele vai te ajudar, material, com coisa e tal, e vai lá. Eu faço um curso na minha igreja todo ano, como falar de Jesus. Simples, 3 aulas. Muito bom. E básico, mas ajuda. Quando foi a última vez que você conversou com alguém da igreja? Viu, você está falando de Jesus, mas sem cobrar, numa boa. Tem dificuldade? Porque eu tenho. Minha família é curitibana, eu sou curitibano na cultura. E você não fala da vida de ninguém, não pergunta da vida de ninguém. Vai falar de Jesus? Eu estou num país que é crime você entregar um panfleto na rua de Jesus. Pode ser, se a pessoa não gostar, é uma invasão de privacidade, dá um rolo, a gente faz, mas pode dar problema. E aí? Mas daí você vê um brother, um cara que está tão apaixonado por Jesus que não liga. Tem um rapaz na nossa igreja, Robert, ele veio para Jesus ano passado através de um panfleto.
que é a Amanda, uma moça da nossa igreja, uma inglesa. Falei, nós vamos na rua entregar panfleto convidando para o culto de Natal. Pastor, eu sou inglesa, não faço isso. Eu falei, vai fazer? Não faço. Vai. Sábado, 10 da manhã aqui. Fomos. E naquele dia, Deus é muito bom. Estava chovendo e frio. Devia estar 1 grau e chovendo. Estava eu, a Dani, ela e o marido. O marido nem da igreja é. Ele é de uma outra igreja, mas vai lá. E a gente foi, na chuva, entregar panfleto. Primeiro panfleto que a Amanda entregou. Panfleto da nossa igreja para você. Eu não vou à igreja. Ela, pois é, a nossa igreja é uma igreja diferente, tá? Mas tranquilo, né? Mas só queria falar, lembra dele no Natal? Dele quem? Jesus. Começaram uma conversa. O pastor Flávio conheceu o Robert, ajuda no Bridge. Está na igreja, está bênção, está ganhando gente, está levando gente. Por quê? Ah, pastor, mas panfleto não funciona mais. Porque eu não estou vendendo a ideia. Estou falando para vocês, faz algo. Investe na missão. Sai daquele comodismo e deixa Deus te usar. Vai ser o melhor. E a última coisa que eu queria... a sexta coisa que eu queria falar com vocês é um pouquinho, que eu vou voltar a falar sobre o ministério no contexto urbano. Um pouquinho sobre o ministério encarnacional num contexto de pós-modernidade, tá? E isso porque eu falei ontem sobre o ministério encarnacional, lembra? Não é reencarnação, tá? É encarnação. É o ministério de você entrar tanto na cultura que você vira parte da figura, você vira parte daquilo lá. Porque no mundo pós-moderno as pessoas não são fiéis à instituição. Vou repetir. Estamos no mundo pós-moderno. Pastor, mas aqui é Londrina, não Londres. É pós-moderno. Muito. Cultura se espalha. E nós estamos hoje, cidades com mais de 50 mil pessoas, todas vivendo uma cultura pós-moderna. O que a cultura pós-moderna tem de característica? Primeiro, ninguém, muita gente, mas principalmente os mais jovens têm uma dificuldade muito grande de confiar em instituição. Tem. Hoje em dia, você chegar para a pessoa que está chegando e falar assim, venha para a nossa igreja, nós somos metodistas. O cara vai olhar, tá bom. Ele gosta de você, ele pode gostar do pastor, ele pode gostar do povo, mas o povo que está chegando, para ele se é metodista, se é batista, se é presbiteriano, não importa muito. Antigamente, 40 anos atrás, meu pai disse que quando alguém ia para a igreja, ele ainda não era cristão nessa época, o cara pegava e lia a história da igreja, lia livros da igreja, para ver se ele pensava igual àquela igreja. Hoje em dia, gente, você chegar lá na igreja e falar assim, para alguém que está chegando, John Wesley, ela fala, quem que é? Será que é o cara da loja de som? É o cara da farmácia? Quem que é esse cara? Eu brinco que, isso eu escutei uma vez na igreja lá de Mandaguari, estavam cantando aquela música, Hosana, Hosana. Aí um cara perguntou para o outro, falou assim, quem que é Rosana? Porque o povo não sabe, por que eles têm que saber? Né? Por que eles têm que saber quem que é a Rosana? Ou o que é a Hosana? Não sabe. Então a gente está num mundo pós-moderno, onde as pessoas não se importam que você é parte da igreja metodista. Para nós gera orgulho, porque a gente sabe da nossa história, do nosso valor, de quem nós somos. Para eles, quer se comunicar com o mundo aí fora, tem que mudar o discurso. Esse negócio de, não, nós somos aqui da igreja metodista, o cara ouviu igreja, já criou uma barreira. Metodista não diminuiu a barreira, continua ali, do mesmo jeito. O que ele imagina é isso que a gente vê na TV de pastor, ou de crente. Por isso que muitas vezes quando eu chego, eu falo, cara, a gente está aqui com um grupo, nós estamos aqui para falar, evito falar a palavra igreja. Por quê? Para quem não é crente, gera às vezes mais barreira do que porta. E segunda coisa, na pós-modernidade, pessoas não confiam em instituições, não confiam. Essa é uma coisa provada. O pessoal mais jovem que está vindo com uma cultura pós-moderna, eles desconfiam de governo, desconfiam de faculdade, desconfiam de coisa, e de igreja. Para eles tem coisa errada, para eles é busca de poder, para eles é um monte de coisa. Pastor, a nossa igreja é diferente, eu sei, mas eu estou te falando o que é que está na cosmovisão daquela pessoa que está vindo. Não gosta de instituição. Por isso que você escuta mais e mais e mais, o que importa é a igreja local.
Nós somos uma igreja conexional, amém. Para o crente que está chegando, isso não significa nada. Falar, nós somos conexional, é de comer? Não quer dizer que a gente ajuda as outras igrejas. Tá, ajudar tudo bem, mas para mim, eu gosto daqui. Meu pai foi transferido para Curitiba agora no concílio. Aí disse que quando ele chegou na igreja tinha um pessoal chorando. Eu falei, não, mas é a regra da igreja. Lá precisava, o bispo mudou. Ele disse, o que eu tenho a ver com a igreja de Curitiba? Por mim que fecha, eu queria que o senhor ficasse aqui, falaram meu pai. Mas na verdade, por quê? Porque o povo, para eles não faz sentido isso, muitas vezes. Outra coisa, e isso na missão a gente, missiologistas, nós temos que entender. Todos os estudos apontam, dízimos e ofertas estão diminuindo cada vez mais, fidelidade do povo está diminuindo cada vez mais, e vai ser um problema para a igreja viver. Mais do que isso, isso é fruto de uma cultura pós-moderna. Por quê? Pessoas de uma cultura pós-moderna não investem em instituições, investem em projetos. Se você faz um projeto aqui para ir para o Paraguai, o jovem que está entrando, a pessoa que está numa cultura pós-moderna, não tem problema em investir milão para ir. Mas pede o dízimo de 100 para você ver. Ele tem que ver algo que vai dar fruto para aquele negócio que ele está dando. Para sustentar a instituição por si só, contexto urbano, não funciona. E daí eu te pergunto, no meio disso tudo, no meio onde pessoas desconfiam de instituição, não querem investir em instituição, mas nós somos parte de uma instituição. Como ser missionário num contexto urbano? Como levar e plantar igrejas, levar pessoas a Jesus, a caminhar com Jesus, sendo cristão num conceito pós-moderno? Porque vai ser cada vez mais difícil o jeito que a gente foi igreja até hoje. Vai ser. Sim. Muito boa a pergunta. Eu vou chegar lá em 1 minuto. Mas hoje tem uma lei na Inglaterra que está passando, e o governo, o mesmo órgão que fiscaliza a escola e dá nota para a escola, vai fiscalizar a escola dominical, currículo de escola dominical nacional. É o Ofsted. Ele avalia a escola, a faculdade, toda coisa de ensino. Por quê? Por causa da islamização, eles estão com medo, então, só que não tem como pegar um só, vai pegar todo mundo. Vai ter um funcionário do governo indo nas igrejas e eu quero ver o currículo que você dá para essas crianças. Nós vamos dar uma prova para suas crianças baseado no seu currículo para ver se elas sabem. E deixa eu ver se o teu currículo dá de acordo com o que o governo acha que a tua criança tem que aprender. A gente já viu isso. Ano 68 depois de Cristo, teve o grande fogo em Roma. Dos 12 bairros, 10 foram queimados. Provavelmente foi o imperador que queimou e pôs a culpa nos cristãos. Depois disso a perseguição surgiu a tal ponto que por séculos eles não tinham liberdade para falar o que eles queriam. A gente achou que esse tempo acabou, mas está voltando. Como ser um cristão que não perde a raiz num mundo onde, além de desconfiar, a perseguição está voltando? Como não perder as raízes? Primeira coisa, tem que ter raiz. Ninguém perde o que nunca teve. E o problema hoje de muita gente é que falta o quê? Falta a vida com Deus, falta a Bíblia, falta oração, falta caminhar com Jesus. Pessoas às vezes que sabem muito de muita coisa, mas falta aquele 1 a 1 com Jesus, aquele tempo com Ele, né? O Wesley falava para os pastores dele assim: me conta um testemunho, mas eu quero saber da última semana. Eu às vezes viajo nas palavras de Wesley, está no diário dele. Ele falou assim: eu quero saber da última semana, porque do último mês já está velho. O que é que Jesus está fazendo agora na sua vida? Conta para mim. Imagina que conversa interessante isso ia gerar se a gente começasse a fazer isso com os outros. Me conta um testemunho dessa semana, de hoje, de ontem, desses dias. O que é que Deus está fazendo agora? O que é que Ele está falando agora? O que é que Ele está movendo agora? Porque é isso que diz, gente, o alimento de ontem não vale para hoje. Eu comi ontem, já estou com fome. Agora às vezes a gente passa uma semana inteira sem Jesus, e daí vem a perseguição, larga mesmo. Então entenda isso.
Para você não perder as raízes quando a perseguição vier, quando os problemas vierem, viva de modo encarnacional. Esteja vinculado à cultura para você entender o que é que está acontecendo. Depois, esteja certo, talvez em primeiro lugar, esteja certo de que você conhece Jesus. Por quê? Porque quando te apresentarem qualquer outra coisa, você vai saber que não é Ele. É simples assim. Você já pensou se alguém chegar para você e falar assim, viu? Eu sou muito amigo do Betão. Betão é um rapaz cabeludo, pequenininho e que não tem barba. O cara é uma bênção. O que você ia falar? Mentira. Esse Betão que você está falando aí não é o nosso Betão. O nosso Betão é diferente. Ele é um pouco desprovido de cabelo em cima, mas tem barba, né? Betão é uma bênção, né? Alto, é missioneiro, né? Bonito, né? Visão profética, irmão. Fala até acreditar, né? Agora, às vezes a gente passa tanto tempo falando que o Betão não é, que os caras falam, tá, mas o que ele é na verdade? Assim é com Jesus. A igreja se preocupou em passar tanto tempo falando que Deus não é, o que missão não é, o que Jesus não é, mas tem um bando de gente que continua sem saber o que é. Fala, pois é, mas e daí? Como é que eu faço então? Exemplo, Pedro, lá no batismo com o Espírito Santo, Pedro começa a pregar, prega, começa no Antigo Testamento e vai, termina, qual que é a resposta do povo? Não entendi. Eu não entendi o que você falou. O que nós temos que fazer com isso tudo? Bom, se arrepende, seja batizado. Isso aí a gente quer. Rapaz, em vez de ficar falando tudo isso, fala, bicho, Deus quer isso, Deus é aquilo, ó. Betão é assim, ele é alto, é uma bênção. Betão é isso, Betão é aquilo, Betão é aquele outro. Aí quando alguém vê o Betão na rua, ele tem certeza de quem é o Betão. Esse é o Betão. Eu acho muito legal quando encontro algumas pessoas e falam assim, você é o pastor Luiz Fernando. Sou, por quê? Me falaram, você era assim, assado. Falei, alto, forte, bonito, dos olhos verdes. Mentira então, irmão. É isso mesmo. Agora não adianta falar, viu? Eu vou te falar do pastor Luiz. Ele não é moreno, ele não é magrinho, ele não é cabeludo. Vai lá. Vai achar o pastor Luiz? Não. Vai achar qualquer outra coisa, menos ele. Então, para você entender o ministério no contexto urbano, primeiro você tem que estar ali, você tem que estar com Jesus. E daí, queridos, o tempo da pregação, o tempo das 3, 4 leis espirituais, eu vou te mostrar uma cartilinha, que esse tempo está passando. Pessoas não aguentam mais isso. Por quê? Quando você tira a cartilinha do bolso, ela lembra de instituição, e ninguém confia em instituição mais. Quer uma prova de que todo mundo aqui é pós-moderno? Se eu chegar aqui e falar assim, existe uma dieta que vai mudar a tua história, é a dieta do pão. Você come 5 pães por dia e você vai emagrecer. Tá lá, é o maior sucesso na Inglaterra. O que você vai fazer? Google, dieta do pão. Deixa eu ver se isso é verdade. É ou não é? Ou você descarta de cara, ou antes de fazer você vai no Google. Deixa eu pesquisar. É isso. Chegar aqui e falar assim, olha, revolução, estou vendendo uma água com uma propriedade milagrosa. Você toma e você vai perder muitos quilos. Você pega o nome e vai escrever no Google. Deixa eu ver o que tem nessa água. Deixa eu pesquisar. O que estão falando? Qual é o review dessa água? O que fala? Isso é cultura pós-moderna. Ninguém compra o que ninguém fala mais. Vamos pesquisar. Os ingredientes da água primeiro. Entendeu? Lá na Inglaterra, qual que é o site mais usado? É o Google. O segundo é um site que dá review, que dá avaliação das coisas. Ele dá avaliação de restaurante, de loja, de produto. O pessoal não vai mais num restaurante sem olhar isso aí. Deixa eu ver como é que está a nota ultimamente do restaurante tal. Tá ruim, o pessoal não está gostando. Então não vou não. Então eu digito lá, comida mexicana. Agora eu vou achar um de avaliação boa. Gente, olha o mundo que a gente está. Mas é um mundo pós-moderno e a gente faz parte dele. Quando você quer sair daqui para achar a casa, Betão vai chamar todo mundo para um churrasco hoje à noite. Aí o Betão fala, vamos todo mundo lá em casa fazer uma costela. E se você não sabe onde o Betão mora, o que você vai fazer? Comprar um mapa
para colocar no GPS do celular. Não é nem no GPS mais. Não é verdade? Eu lembro quando eu comprei o meu Garmin desse tamanho, paguei os olhos da cara. Ninguém usa mais aquilo lá. Acabou. Do jeito que veio foi, está no celular. Você coloca ali, vai na casa do Betão. Mapa então, esquece. Quem compra mapa? Quando foi a última vez que comprou um mapa? Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai comprava o guia Michelin, que falava das ruas, falava do negócio, mapa. Ninguém mais usa. Oi? 4 rodas, né? Gente, hoje mudou. A gente está num mundo onde as pessoas não compram mais o que parece institucional. O que é muito bom para ser verdade, geralmente é. Isso é uma frase muito falada na Inglaterra. Por quê? Ninguém acredita. Vai para o Google, vai não sei aonde, vai não sei aonde, vai não sei aonde. Está com dor nas costas, antes de ir no médico, o que você faz? Vai no Google. É o Dr. Google. Estou com uma dor não sei aonde. Digita lá, primeira coisa que vem, câncer, vai morrer uma semana. E daí continua procurando outras coisas, não é? É assim que o povo faz. Meu irmão é médico, meu pai era médico. Ele fala que o povo já chega com o diagnóstico. Ó, doutor, essa dor, mas eu pesquisei e eu acho que é isso, isso e isso. Aí meu irmão disse que olha e fala assim, tá, não tem nada a ver com o que você está falando, cara. Mas tudo bem. E a pessoa, não, mas o Google disse. O Google não está errado. É mais fácil acreditar no Google que no médico, do que no pastor, do que não sei quem. Uma vez eu preguei um negócio na igreja, chegou um irmão na semana e falou, pastor, o senhor falou errado. Eu falei, como que eu falei errado? Ele falou, não, o senhor falou esse texto assim, assim, assado. Olha aqui, pastor, eu achei na internet, quer dizer outra coisa. Aí eu olhei e estava lá, não sei o que, do testemunho de Jeová. Eu falei, amor, onde você está procurando, querido? Procura num site melhorzinho, num site, né, mais condizente com o que a gente acredita. Ah, tá, então tá bom. Mas é isso. Então, se você está nessa cultura, nesse ministério urbano, num contexto urbano, não adianta você continuar fazendo coisa institucional do jeito que você fazia e achar que vai continuar tendo o mesmo resultado. Era muito bom para aquela época, hoje não dá. E, gente, a última coisa que eu queria dizer, o próximo slide, é esse. Não desista da sua cidade. Não desista. Não desista da sua igreja. Não desista da sua família. Não desista do povo que Deus te pôs lá para servir. Deus nunca disse que ia ser fácil. Deus não te chamou para coisa fácil. Deus te chamou porque é impossível mesmo. O fácil qualquer um ia fazer. Mas você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Sabe, às vezes a gente tem uma teologia que veio do inferno e que diz assim, tudo tem que ser fácil. Ah, mas se fosse de Deus não ia ter tanta luta. Já ouviu isso? Não é de Deus, porque está tendo tanta luta, é Deus falando, não é de Deus. Gente, Jesus foi morto pela obra dele. Os apóstolos foram mortos pela obra dele. Isso é bem ruim. Não sei se você consegue entender. Esse negócio de que se é de Deus vai tudo e bem, não funciona, já falei ontem. Então, está difícil, glória a Deus, queridos. Eu passo pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, continua marchando. Eu estou me superando, né, amor? Continua marchando. Pastor, mas a luta está grande. Pede ajuda para alguém. Fala, ora comigo, caminha comigo, a luta aumentou. Está assim. Pastor, mas quem homem de Deus que faz isso? Paulo fazia, lê as cartas dele. Não esqueça de orar por mim. A luta está perseguida, não sei o que, a luta está... Várias vezes nas cartas dele ele pede isso, ele fala isso. Mas a gente às vezes quer ser uma ilha. Não, eu vou dar um jeito. Você não foi chamado para dar um jeito. Você foi chamado para pôr o joelho no chão e falar, pai, me ajuda, que o negócio está uma bagunça. Nós estamos passando o momento mais difícil da nossa história ministerial. Eu e a Dani. O pastor Flávio sabe, tem acompanhado bastante. O momento mais difícil, onde depois de 9 anos e meio a gente está somente junto com a igreja brasileira e deixando a igreja inglesa por várias questões que eles adotaram. E eu quero dizer para vocês, gente, não é fácil. Não estou aqui para dizer para vocês que é fácil. Às vezes a gente olha e acha que a vida do outro sempre é mais fácil, o ministério do outro sempre é mais fácil, mas não é. A gente tem um monte de dúvida. Eu estou voltando para a Inglaterra no dia 10, em uma semana a gente tem que deixar a casa, em 2 semanas a gente tem que deixar o templo onde a gente está. Pastor, para onde vocês vão? Nós estamos orando. Deus já mandou 5 missionários fortes para ajudar a carregar as cadeiras, né, Ale?
para o próximo lugar. Agora Deus está fazendo. Pastor, mas e aí, cara? Deus chamou a gente para não desistir. Nós não somos como os que retrocedem. Nós marchamos. Tá difícil sua missão urbana? Pastor, eu não sei nem o que eu vou fazer. Amém, querido. Deixa Deus fazer então. Ah, pastor, mas o senhor não tem ideia, pastor. Eu tento, mas não está dando fruto. Sabe Paul Yang-cho, que é o pastor da maior igreja do mundo? Ele começou com 12 pessoas. Depois de 2 anos, sabe quantos ele tinha? 12. Depois de 5 anos, sabe quanto ele tinha? 20. Aí ele entrou em estafa e saiu do ministério. Ficou 2 anos fora do ministério em estafa, com 20 pessoas. Quando ele voltou, as irmãzinhas lá da igreja tinham aumentado para 200 e pouco. Aí ele voltou a ser pastor. Até eu. Mas depois disso, queridos, Deus fez uma obra na vida dele e hoje tem 1 milhão de membros. Nem toda igreja foi chamada para ter 1 milhão de membros. Nem toda igreja foi chamada para ter 1000 membros. Nem toda igreja foi chamada para ter 500 membros. A gente tem que parar com essa ideia, querido, de Instagram e Facebook, que toda igreja tem que ser Hillsong. E eu amo o Hillsong, sou pastor do amigo do Hillsong lá na Inglaterra, conheço ele, né? O amigo é muito, mas amém pela vida deles. Deixa o Hillsong ser o Hillsong, seja o que Deus quer que você seja. E se eu for uma igreja de 50 é 50, de 100 é 100, a gente foi chamado para não parar. Eu acredito que igreja cresce, acredito, mas não precisa ter 1 milhão de membros, gente, nem 1000. O que você precisa ter? Crescimento em quê? Em todas as áreas. Caráter, conhecimento de Deus, vida com Deus, impacto na sociedade. Isso vai gerar o crescimento numérico. Agora, crescimento numérico hoje é assim: se eu não dobro de tamanho todo ano, minha igreja não presta. Da onde você tirou isso? Jesus morreu depois de 3 anos com 12, e até os 12 largaram ele. Agora a gente fica com uma besteira, porque a gente vê no Instagram, multidão, batismo de 100 mil. Nossa, minha igreja só batizou 3. É menos 3 no inferno. Por um só já valia o mundo inteiro, 3 então, misericórdia. E a gente parou e perdeu a capacidade de se alegrar no começo e com as pequenas vitórias. E por isso a gente se tornou um povo ingrato e amargurado. Não desista da missão que Deus colocou na sua mão. Se é uma vida que você está ganhando, é menos uma no inferno, glória a Deus, já valeu. É esse o nosso chamado, povo. Pastor, então o senhor não acredita em igrejas grandes? Eu acredito em Jesus, e Jesus faz o que Ele quer. Chegou uma pessoa para nós e falou assim: mas vocês plantaram a Connect em 15 meses, vocês batizaram esse povo, vocês têm às vezes lá 80, 70 pessoas nos 2 cultos. Cara, isso é muito bom. Eu falei: cara, isso é o que Deus quis. Se fosse 20 que for com a gente para essa nova etapa, é 20. Se for 10, é 10. O que não pode é ficar parado. O que não pode é desanimar. Jesus tinha 12. Às vezes vinha 7 mil. Glória a Deus, cara. São 2, 3 momentos na Bíblia que a gente vê isso. E o resto é 12, 12, 12, 12, 12, 12, 5 mil, 12, 12, 12, 12, 12. Jesus também tinha aquele dia, queridos. Vocês se lideram ponto missionário, você sabe. Quando você chama seu amigo para pregar, o que acontece? Chove, o povo não vai. E você morre de vergonha. Você vai falar assim: pastor, pois é, então. Vem mais. Eu não sei, que esse miserável, eu falei para eles virem, não vieram. Meu Deus do céu. Acontece, gente. Todo mundo acontece. Você fica assim: meu Deus, que vergonha. Nunca mais eu chamo alguém. Esse povo vai ver. Vai ser 3 semanas de chibatada no povo para eles aprenderem. Gente, agora Deus não chamou você para ser pastor de mega igreja. Pode acontecer? Pode. Eu não sou contra. Eu acredito que vai ter igrejas metodistas igual Londrina, maior que Londrina, e Londrina vai crescer muito, glória a Deus. A gente precisa de igrejas referenciais, mas 90% das igrejas no mundo tem menos de 70 pessoas. Isso quer dizer alguma coisa para nós. Não estou dizendo que as 90% das igrejas são pequenas, ou sem valor, ou sem impacto. Eu quero dizer que elas juntos são o maior grupo de cristãos no mundo. O problema é que quando a gente é pequenininho, com 10 pessoas e quer viver como uma ilha, aí ninguém aguenta mesmo. Mas se você é 10 pessoas e tem relação com as outras igrejas, e abençoa, e é abençoado, e caminha junto, ninguém
pode parar. O movimento cristão do primeiro século foi de cidade em cidade, de vila em vila, nas casas, grupos pequenos, mas que não estavam isolados, e juntos eles transformaram, colocaram o mundo de cabeça para baixo. Para de olhar para a tua igreja como algo irrisório, pequeno e insignificante. É tudo o que Deus precisa para mudar a história da sua cidade. E não importa quantas pessoas tem, porque não é 10 mil pessoas que fazem a diferença, é o poder de Deus. E o poder de Deus acontece em 10 ou em 100 ou em 1000. Agora para de medir o seu sucesso pelo tanto de gente que você tem. Quando você chegar no céu, Deus não vai falar quantas pessoas você tinha no seu hall de membros. Nem o bispo faz isso. Eu acho que não, pastor Flávio, você conhece ele mais que eu, mas eu acho que ele não faz isso. O que Deus vai falar para você é o seguinte: foi fiel no que eu te pedi? Deus, eu fui fiel nos 10, mas eu tinha pedido 10, parabéns, entra, ser fiel, servo bom e amado fiel, glória a Deus, pode entrar. E você? Eu tinha 30, pois é, eu te dei 50, tá bom, pode entrar. E o outro, eu tinha 1 milhão, pois é, mas eu só te dei 1000, viu, você fez com os 1000 você foi mais ou menos, mas tudo bem. É isso que você tem que entender. Eu também já fui obcecado por número. Meu negócio, Deus, hoje eu estou mais preocupado em ser fiel com 1 que Deus me deu, com 10, com 100. E se Deus me der 10 mil, amém. Só que vai ter que ter muito mais gente para ajudar nesses 10 mil. Vai dar muito mais. Mas ninguém chega lá antes de chegar no 10, antes de chegar no 20, antes de chegar no 30, antes de chegar no 50. O importante não é a multidão, o importante é o Brad, aí o Dave, aí a Marcy, e daí, entendeu? Eles são importantes. E quando eu cuido desses, daí Deus pode acrescentar. E daí Deus vai acrescentando. Pastor, quando para? Quando Deus quiser, é Ele que é o dono da seara. Se Deus quiser que pare com 50, glória a Deus, vamos crescer em 50 e impactar essa cidade com 50. E se Deus quiser que chegue no 100, amém, glória a Deus, eu vou fazer minha parte para ir até onde Ele quiser que eu vá. Mas é dele, para Ele, por Ele, todas as coisas. E eu queria terminar lembrando os irmãos da tarefa. É o nosso último slide aí. Plano de ação. Queridos, qual é a tarefa? E eu queria que todos fizessem essa tarefa. Pastor, eu estou aqui só porque eu acordei cedo hoje, minha esposa foi na feira, eu não faço parte do semestre, não tem problema, faça a tarefa. Qual que é a tarefa? Você vai pegar uma folha A4, se você for digitar, é uma folha A4 no máximo. O que você vai fazer? Você vai escrever um projeto, um plano de ação missionário, com um grupo de pessoas que você não está envolvido ou que a sua igreja não está envolvida. Por exemplo, eu quero trabalhar com médicos e enfermeiras do hospital tal que não tem um cuidado pastoral sobre a vida deles. Um parágrafo. Joia! Como você vai fazer isso? Não é livro. É sucinto, é só a ideia. Eu vou mandar uma carta para o diretor, eu vou lá uma vez por semana, vou fazer assim, vou fazer assado, pretendo fazer isso, uma atividade assim, fazer um culto na igreja uma vez no ano para abençoar os médicos e enfermeiros, assim, assado, amém. Pronto, fez, está feito. O que você vai fazer? Você vai mandar para o pastor Flávio esse trabalho e vai mandar para o seu pastor. Se você não é o pastor da igreja, você manda para o seu pastor. Tá bom? Pastor, e daí, o trabalho está feito? Está feito, é isso aí que eu quero que você faça. Pastor, mas trabalho é fácil, lembre de mim, olha por mim então, porque eu fui o pastor mais legal que deu trabalho para vocês. Mas, o que eu quero com isso? Que a gente pense fora da caixinha, e eu tenho certeza que vão nascer projetos práticos de missão urbana no meio disso. Pensa fora da caixinha, deixa Deus usar a sua vida. Amém?